Olá, meu querido irmão, como está você? Espero que cada vez mais próximo aí da vontade de Deus. E nós continuamos aqui, ainda em Tessalonicenses, mas agora na segunda carta. Mais uma vez, uma carta cheia de amor e admiração de Paulo, por parte de Paulo, em relação à igreja que estava lá em Tessalônica. Vamos acompanhar um pouquinho dessa carta então. Nós vamos para a 2 Tessalonicenses capítulo 1, versículos 3 em diante. Vamos lá. Irmãos, cumpre-nos dar sempre graças a Deus no tocante a vós outros, como é justo. Olha só que legal. Algumas palavras, cumpre-nos, é justo, e o que, né, é o dever de Paulo fazer o quê? Dar graças. Quando? Sempre. Dar sempre graças a Deus por essa igreja. Por quê? Por causa, em primeiro lugar, a fé dessa igreja cresce sobremaneira. Mas não só isso. O amor dessa igreja também vai aumentando. E aí a gente volta naquilo que nós já tínhamos falado na carta anterior, que na vida cristã é essencial que tanto a fé quanto o amor cresçam, aumente. A vida cristã ela jamais pode estagnar. Quando nós estagnamos, o negócio começa a desmoronar e o negócio não anda mais. Portanto, algo acontecia naquela igreja. A fé ia aumentando sobremaneira, ia crescendo muito e o amor uns pelos outros também crescia. Fica a dica já, né? Uma grande aplicação para nós hoje. Devemos investir tanto na nossa fé quanto no nosso amor para que ambos cresçam e se desenvolvam. E a dica é, como é que eu posso praticar o meu amor? Como é que eu posso fazer com que meu amor cresça por pessoas? Bom, eu tenho que estar junto com elas, não adianta eu estar longe. Quanto mais próximo, mais eu vou amar. Eu vejo isso com relação aos meus filhos, né? Logo quando Thomas nasceu, eu amava ele, era meu filho, mas eu mal conhecia e, né, todo feinho ali, tinha acabado de sair. E impressionante como esse amor hoje é tão maior. É um amor desenvolvido, e é exatamente essa ideia. O amor ele desenvolve, ele cresce, ele cria, né, maneiras de práticas, enfim. Quanto mais próximo eu estiver das pessoas, mais eu vou aprender a amá-las, mesmo nas suas dificuldades, nos seus pecados, na sua personalidade difícil. Não se aprende a amar longe de pessoas. Com relação à fé é parecido, não se aumenta a fé longe da palavra de Deus e longe da comunhão. Nós precisamos orar, precisamos ler, precisamos estar com os nossos irmãos, senão a nossa fé vai estagnar. Quanto mais os dias passam, mais eu devo me aproximar da palavra de Deus. E dessa forma nós seremos parecidos com essa igreja aqui. Que igreja elogiosa, né? Amor e fé aumentando. E o versículo 4, ele mostra a tal ponto que nós mesmos, os próprios apóstolos, nos gloriamos de vós, né? Nos gloriamos ou nos orgulhamos de vocês nas igrejas de Deus, à vista da vossa, outra palavra importante aqui, constância e fé. A vida do cristão muitas vezes é aquela montanha-russa, né? Cheia de altos e baixos. A igreja de Tessalônica, ela caracterizava-se por sua constância. Eles eram constantes, não tinha aqueles baixos. Eles estavam crescendo em amor, crescendo em fé e eram constantes. Mesmo, tá bom? Em todas as suas perseguições e mesmo em todas as tribulações. Eles tinham todos os motivos para desistir, para desanimar, para se entristecer, mas eram constantes. Eles estavam querendo Deus mais e mais e amavam os irmãos mais e mais, e a sua fé cada vez mais firme, mais sólida, mesmo diante das perseguições e das tribulações. Pois bem, nós não sofremos tanto assim na nossa vida e as nossas dificuldades não são tão horríveis como eles passavam. Nós não somos perseguidos, nós não somos mortos ou torturados por causa do Evangelho. Sim, nós temos uma doença aqui, nós temos uma dificuldade ali, às vezes falta um dinheiro ali, mas nenhum de nós foi para a cadeia até hoje por causa de Cristo, pelo menos aqui no Brasil, né? E isso significa que nós deveríamos
a ter muito mais oportunidade, aproveitar muito mais essa oportunidade para crescer, para ser constante na fé, para continuar firme no Evangelho. Nós deveríamos ser os melhores crentes da história, porque nós temos todas as oportunidades. Nós temos centenas de Bíblias à nossa disposição na internet, em aplicativo, no celular. Nós temos centenas de Bíblias, nós temos várias Bíblias na nossa própria casa. Nós temos pregadores chovendo por tudo quanto é lado. É só a gente entrar lá, né, na internet e procurar um pregador que a gente quiser. Não nos falta oportunidade. Livros, então, nunca houveram tantos livros quanto nos dias de hoje. Nós temos todas as oportunidades do mundo para crescer, para amadurecer e sermos os melhores crentes. Mas é impressionante que às vezes eu tenho a sensação de que somos os piores. E a igreja de Tessalônica, ela não tinha esses privilégios que nós temos, e eles eram constantes, e além de constantes na sua prática cristã, eles cresciam no amor, eles cresciam na fé, mesmo que as circunstâncias tentavam e forçavam que fosse o contrário disso, eles não desistiam, eles continuavam firmes. Muito bem, o versículo 5, falando sobre essas tribulações, sobre essas perseguições, ele diz que isso é sinal evidente do reto juízo de Deus. Para quê? Para que sejais considerados dignos do reino de Deus. Era importante eles passarem por aquelas tribulações para que eles fossem considerados dignos do reino de Deus, pelo qual, com efeito, estáis sofrendo. Qual é a lógica? Bom, não é muito difícil entender, não. Deus estava usando aquelas circunstâncias, Deus estava usando aquelas dificuldades para moldar, para modelar o caráter daquelas pessoas, para que então, pelo caráter, elas fossem consideradas dignas do reino de Deus. Deus usa e Ele permite situações adversas e acaba usando e transformando em bem para nos moldar, para transformar o nosso caráter. Portanto, a próxima vez que você estiver sofrendo, lembre-se, tem um Deus perfeito trabalhando na tua vida e Ele quer trabalhar no teu caráter, Ele quer trabalhar no teu coração de tal forma que você seja digno do reino de Cristo. Não esmoreça, não entristeça, pelo contrário, cresça. Amadureça, tenha mais amor, tenha mais fé, seja constante na tua vida cristã para você ser digno desse reino. Versículo 11, eu pulei aqui alguns versículos. Versículo 11 ele diz: por isso também não cessamos de orar por vós. Então, por todos esses motivos, esse sofrimento, essa dificuldade, Paulo, os apóstolos, eles não cessam de orar por aquela igreja. Aqui está um outro exemplo para a gente. Devemos orar pelas igrejas, mas de forma mais bem específica, para que o nosso Deus vos torne dignos da sua vocação. Ou seja, você é cristão? Então eu vou orar para que Deus te torne digno dessa vocação, ser cristão. Assim devemos orar pelas igrejas, para que as igrejas se tornem dignas da sua vocação. São cristãos? Então ajam como cristãos. Deus, que essas pessoas elas ajam como cristãs verdadeiras, que tenham caráter, que tenham a constância, que sua fé e seu amor aumentem, que sejam dignas da sua vocação, que é o cristianismo. E a oração também de Paulo é que Deus cumpra com poder todo o propósito de bondade e obra de fé. Veja, Paulo não está pedindo pela saúde, pelos carros, pela casa, pelas coisas que as pessoas querem, pelos seus propósitos egoístas. Não, tudo gira em torno de Deus, porque uma igreja forte é a glória de Deus que está em jogo aqui. E é exatamente o que o versículo 12 fala. Ele diz, a fim de que, ou seja, a igreja vai crescer, a igreja vai amadurecer, eles vão se tornar dignos. Para que tudo isso? Para que o nome do nosso Senhor Jesus, veja, é o nome de Jesus, não é o teu nome que interessa, é o nome de Cristo, não é a placa da tua igreja, é o nome de Cristo, seja o que? Glorificado em vós. E o pensamento óbvio é bem interessante, quanto mais cristão você for, quanto mais crente você for, mais Cristo será glorificado, mais Cristo ficará em evidência e menos você ficará em evidência. Cristo será glorificado quando você viver uma vida digna da sua vocação. Muito bem, então Cristo seja glorificado, o nome dele seja glorificado e vós nele, segundo a graça do nosso Deus
e do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, crescer para Ele e segundo a graça dele. Nós não podemos nada sem Ele, por sinal nossa vida ela não faz sentido sem Ele. Tudo que nós somos é exclusivamente para Ele, para a glória dele. Portanto, lembre-se dessa ideia, a constância, fé e amor, elas são essenciais na tua vida para que Cristo seja glorificado. Que essa seja a realidade da tua vida. Amém? Deus abençoe então no dia de hoje, Deus abençoe você na semana, Deus abençoe você para o resto de tua vida. Amém?